Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos a partir de agora mais um jornalístico Clique Jornal aqui da Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. E a proposta da direção de comunicação aqui do CT é exatamente esta, de divulgar notícias de interesses da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais também. E enfatizando aqui sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação aqui da Web Rádio do CT sobre a conjuntura política do Brasil, através de informações via internet, apoiado, é claro, pelas novas tecnologias e mostrando que o rádio ele permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. É o Clique Jornal, idealizado aqui pelo setor de comunicação do CT, que é uma forma de fortalecer a luta pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão e pelos direitos sociais para todos. Esse é o Clique Jornal, que é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. O programa de hoje vai conversar com uma celebridade. Trata-se de Pedro José de Castro. Pedro José de Castro, ele é um cientista, formado em radiofísica, mestre em ciências físicos, matemáticas, mas onde? Em Moscou, tem doutorado em engenharia elétrica pela Poli-USP, onde estudou também lá na Universidade da Amizade dos Povos Patrice Lubumba, em Moscou, em 1971 e até 1978. E na Politécnica da USP também. Qual é o papo de hoje? É falar com este radiofísico, com este físico, com esse engenheiro sobre a vida na Rússia, que a Rússia agora volta os holofotes para aquela guerra, aquela chamada frieza, mas só no clima, porque por dentro é um povo muito alegre. Pedro José de Castro, posso chamá-lo de engenheiro, que é a maneira para a gente conversar. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde. Pode me chamar de engenheiro, tanto porque eu tenho a qualificação de engenheiro físico. Exatamente. E o meu doutorado foi em engenharia. Até porque eu não tenho na fonética como chamá-lo de cientista, não é? Que é a sua função, é a ciência. Então, será engenheiro Pedro José de Castro. Rigorosamente eu sou pesquisador, né? Pesquisador, exatamente. É que eu não tenho como chamá-lo pesquisador. Então, engenheiro vai ser o nosso cartão de visita. Tudo bem. Que maravilha. Como melhor lhe aprouver. O senhor é um catarinense de nascimento e que mora no estado de São Paulo há mais de 40 anos. Sim. Como é a sua vida? Por que a ciência? De onde vem essa paixão pela ciência? É um menino? Foi o rapaz, o homem feito? De onde nasceu essa paixão? Bem, já desde os primórdios do antigo científico, né? Uhum. Antigamente o colegial, eu peguei ainda, era chamado de científico.
Eu já pensei em fazer engenharia eletrônica no estado de São Paulo. Então me formei no Instituto Estadual de Educação, o colégio padrão do estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. E daí eu parti para São Paulo. Inicialmente não tinha muita base, né? Então fui lá, tive alguma dificuldade, comecei a trabalhar, fui técnico da Telesp, na antiga CTB, ainda Companhia Telefônica Brasileira. Cheguei até a encampação da rede, depois virou a chamar Companhia Telefônica de São Paulo, Telesp. Fiz cursinho, tentando ingressar na Universidade de São Paulo, que era bem concorrido, né? E cheguei a passar, né, em algumas faculdades e universidades do estado de São Paulo, inclusive do Rio. Uma época pensei em fazer geologia, passei na geologia da Federal do Rio, mas aí eu concorri a uma bolsa na União Soviética através do Instituto Cultural Brasil URSS de São Paulo, que ficava na Rua Frei Caneca. Isso foi em que ano? Nos idos de início de 69 e 70. Na época quente, podemos dizer. Exato. Então, o ingresso à bolsa na União Soviética foi através, né, dessa união cultural, um tipo de vestibular. Por sinal, na época, bastante concorrido. Eu passei, fiquei esperando um semestre, porque na Europa, na Rússia, em toda a Europa, o ano letivo começa 1º de setembro. Não é como no resto do mundo, aqui no Brasil, não. Em janeiro, fevereiro? Aqui é no mês de fevereiro. Lá é setembro. E lá em setembro que começa, então, o ano letivo? O ano letivo. Olha que interessante. Para todas as categorias de estudantes? Para todas as categorias. Que interessante. Pelo que eu saiba, em toda a Europa. Agora, por causa do clima também, né? Que é melhor de setembro até junho, não é? Depois começa a esfriar mais. Engenheiro, agora, quando o senhor olha na lista lá e vê lá que concorreu e ganhou a bolsa de estudo, o que é que passa na cabeça de um menino de Santa Catarina, radicado aqui no estado de São Paulo, para vislumbrar um país tão longínquo e tão importante, tão temido como era na época, se falar da Rússia? Realmente, havia muitas histórias, né? Era plena Guerra Fria, muita propaganda. Ademais, tinha um regime militar no Brasil que era bem antagônico. Verdade. Né? As ideias... 64 a 69, o senhor estava no regime militar aqui e na cortina de ferro de lá. E essa decisão, como foi? Olha, eu passei e estava bem disposto para o que desse e viesse. Então estava bem consciente. Já tinha conhecido algumas pessoas que tinham estudado lá, né? Alguns engenheiros, outros formados em Direito Internacional, que por sinal foi o meu professor de russo. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Já tinha estudado lá? Porque já tinha estudado. Porque nesse exame de tipo vestibular, era necessário, era obrigatório o idioma. Conhecimentos elementares, né, da língua russa. Conhecer o alfabeto, algumas normas de gramática.
E aí o senhor já estava estudando russo? Eu estudei o russo, né, na própria União Cultural, onde essa pessoa formada em Direito Internacional, né, dava aulas de russo. Me preparei junto com, no caso de Física, Matemática, Física, Química, né, que era mais uma entrevista, né, e também exame de língua russa. E fui aprovado, né? O resultado, esse exame foi mais ou menos no final do ano, né? No início do ano veio a resposta, então eu fiquei esperando já um par de meses, né? Até a viagem até Moscou. Bom, na época, foi em 1969, o Brasil vivia o apogeu da ditadura militar aqui, com muitos brasileiros, inclusive sendo banidos da nossa pátria, sendo expulsos, brasileiros exilados desde o Paraguai, Chile, Inglaterra. E qual foi a reação da sociedade em ver um jovem estudante naquela época partindo para a Rússia? Foi por parte da família, né? Exatamente. O meu pai era adepto de que cultura não se compra. Cultura, conhecimento não se compra, se adquire. E ele até que concordou, apesar de toda a sua formação, ele era militar. O seu pai? Mas era nacionalista. Poxa. Até era muito fã do general Lott, que era um militar nacionalista por excelência, que inclusive garantiu a posse do Juscelino Kubitschek, que não queriam que ele assumisse. E o seu pai era aquele militar nacionalista. Exatamente. Bom, embora com todo o conservadorismo, né, inerente dos militares, mas tinha uma certa outra visão. Qual era? Não, tem uma visão nacionalista e também uma pessoa incorruptível. Ele tem um passado interessante, que ele chegou... Na época, ele era da Polícia Militar, e na época alguns militares da Polícia Militar assumiam delegacias, e meu pai pegou tempo de guerra. E no Vale do Itajaí havia muita espionagem alemã, inclusive circulação de moedas alemãs. E o meu pai foi escolhido para em determinada região de Santa Catarina, por ordem na casa. Acabar com essa circulação de moedas alemãs. E ele praticamente sozinho descobriu no subterrâneo de um hospital na cidade de Amônia, tem um nome alemão, atual Ibirama. Nos subterrâneos havia realmente um antro, né, de espionagem, com panfleto, dinheiro, armas, inclusive. Mas do exército alemão? Espionagem alemão. Espionagem alemã. Principalmente pegando carona, né, que no Vale em Santa Catarina, Vale do Itajaí e arredores, tinha muitos alemães. E muitos eram adeptos do chamado eixo. Tinham ideias nazistas. Que história. Essa história não é difundida hoje, quer dizer, Santa Catarina, Curitiba, Rio Grande do Sul, tem muitos alemães mesmo. Então, a espionagem alemã... Foi bastante forte. Foi bastante forte, inclusive com armas, propaganda e dinheiro alemão. Exatamente. Tinha até o livro, inclusive eu tenho esse livro, escrito por um major da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Esqueci o nome agora. O Punhal Nazista no Coração do Brasil. Esse foi um livro... Foi editado por essa pessoa. Com fotografias.
O punhal nazista no coração do Brasil. O escritor foi um militar brasileiro. Foi um militar de Santa Catarina. Que coisa interessante, quer dizer... De sobrenome Ribas. Então, desvendou todo esse mistério. O punhal nazista no coração do Brasil. Esse livro, para o senhor ter uma ideia, tá sendo vendido no Mercado Livre por R$ 1.200. Hoje, o punhal nazista do coração do Brasil. No coração do Brasil. No coração do Brasil. É um livro, se o senhor relembrar, nós temos aqui uma amostra a capa desse livro. Que interessante. O punhal nazista no coração do Brasil. Uhum. Quer dizer, então, para quem quer a história alemã, a história nazista aqui no Brasil, nos idos de 1969, não, bem antes. Foi no tempo da guerra. No tempo da guerra. Nos idos lá de 1943, plena guerra, né? Agora, o senhor tem esse livro? Tenho esse livro. Ele detalha toda essa trajetória da espionagem no sul do Brasil, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito bem. Mostrando a ação dos integralistas, né, sobre o comando de Plínio Salgado. Uhum. E bom, e a partir daí, o senhor, menino ainda, com 18 anos, pressuponho, 18 anos, foi embora para a Rússia? Não, fui para São Paulo. Fiquei algum tempo lá, fui técnico, né? Uhum. Lá em 71 que eu fui para Moscou. Depois que foi para Moscou. Uhum. Bom, então a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e na volta eu gostaria de conversar com o senhor para que o senhor passe para os ouvintes que nos acompanham nesse momento sobre o seu desembarque em Moscou. O que foi viver em Moscou, o que foi estudar, que povo é esse, como foi viver tão longe do Brasil e saber das notícias daquela época. Podemos falar sobre isso? Tudo bem. Olha, um breve intervalo e a gente volta já com o engenheiro Pedro José de Castro. Lembrando a você, ouvinte, que o engenheiro Pedro José de Castro, ele é físico, ele é formado em radiofísica e mestre em ciências físico-matemática pela Universidade de Moscou e doutorado em engenharia elétrica na Poli-USP, onde estudou também lá na Universidade da Amizade dos Povos Patrícia, né, que foi em Lumumba. Lumumba é a cidade lá de Moscou. Inicialmente Universidade da Amizade dos Povos, depois foi acrescentado Patrícia Lumumba em homenagem a um líder de libertação que comandou uma revolução, né, para a libertação do Congo. Que maravilha! É muita história que a gente vai tentar entender no próximo bloco aqui no Clique Jornal com o engenheiro Pedro José de Castro. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida.
E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O entrevistado de hoje não é nada mais, nada menos que o engenheiro Pedro José de Castro. Pedro José de Castro, ele é o nosso entrevistado de hoje, como disse no bloco anterior. Ele é radiofísico e mestre em ciências físico-matemática. Aos 18 anos de idade, ele foi para Moscou para estudar. Após essa idade, foi para Moscou. O senhor foi para Moscou com qual idade já? Tem a lembrança? 68 eu terminei. O segundo, 18 anos, né? Uhum. Depois, 3 anos depois... 21 anos. Bom, para Moscou. O senhor foi para Moscou, então, menino ainda, 21 anos. Foi sozinho? Fui sozinho. Fui com outro grupo de estudantes pela União Cultural Brasil URSS de São Paulo. Na época, fomos em 6. Agora... Um deles, inclusive, foi o irmão do jornalista Raimundo Rodrigues Pereira. O irmão dele. Uhum. Também. Agora, o senhor chegando na Rússia, o senhor ficou lá durante quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Uhum. Como descer numa terra estranha, mal falando o idioma, não é? Porque o que se aprende, foi fácil de aprender para ir para a Rússia, não? Inicialmente, quando cheguei a Moscou, tinha uma recepção já da entidade de estudantes brasileiros. Já era recebido em português. Já receberam, então, né? Brasileiros, né? E mais ou menos nos deram dimensão, né? Como eram as coisas, né? Como era a vida em Moscou. Né? E lá o senhor foi para a universidade? Fui, sim. Eles forneciam casa de estudantes, né? Fiquei morando na casa de estudantes. Então,
era obrigatório durante 15 dias passar por uma quarentena para ver se o indivíduo, né, o estudante, não tinha problema de saúde, né, se não levava consigo alguma enfermidade. Ficava 40 dias, tipo... 15 dias em quarentena. É chamado quarentena, né? Assim, só que uma quarentena de 15 dias, sim. Uma situação bem russa mesmo. Exato. Aí era obrigado, todo mundo tinha que passar por isso. Ficou separado de todo mundo. Tinha que fazer exames médicos, né? Uhum. Para ver se estava com a saúde, né? Saúde boa, apto para enfrentar o rigor dos estudos do inverno russo. Isso no mês de setembro, que era primavera, que é primavera para a gente aqui. Exato. Agora, então... E como foi na universidade? Como foi o seu... Primeiro, os 6 meses ênfase na língua russa. Gramática e fonética, os primeiros 6 meses. O que é que o senhor... em geral, professoras de língua russa. Nos ensinavam tudo, gramática e fonética. Isso faz muitos anos. O senhor conseguiu guardar na memória a gramática russa? O senhor consegue pensar em russo? Consegue falar? Sim, consigo. Consigo falar ainda. Pode ser que, vez ou outra, me escape alguma palavra, mas consigo ter ainda uma certa fluência, de modo que possa manter uma conversação em russo. Olha, então vamos lá para buscar pela memória. Na época que o senhor esteve estudando na Rússia, lá eram as ilhas soviéticas. Soviético Союз, Socialistiskaya Republik. Isso? Exato. Então, tem talvez a minha pronúncia a ilha, União das Ilhas... Das Repúblicas Socialistas, né? Soviéticas. Uhum. Então, eu não perdi então o dialeto. Tá mais ou menos ou não? Ou tá tupiniquim? Bem tupiniquim. União, né, das Repúblicas. Dá para o senhor responder em russo? Soyuz. Soviético Soyuz, socialista. Soyuz significa união. Soyuz Socialistiski Republik. Republik, com K no fim, que é declinado. O russo é uma língua declinada. No russo, no nominativo é Respublika, uma palavra latina. Inclusive o Jânio Quadro só falava a palavra República do Brasil, porque vem do latim. Que maravilha! Bom, então República significa das repúblicas, né? Uhum. Já está declinado. O russo é uma língua declinada. Significa, de acordo com a posição sintática da palavra, numa frase, ela tem uma terminação diferente. Isso dá uma ideia de exatidão da língua. Então, o russo é uma língua bastante exata. Agora, bom, então, já o A, E, I, O, U, ou o alfabeto o russo, como é? As vogais. A. Ie. E tem o I e tem o I breve e o I longo, de acordo com a palavra. Poxa. I breve e longo. Tem o I breve e longo. Então o I longo é como se fosse 2 Is. Uhum. Tá? Uhum. E tem o I que é o I breve, quando por exemplo, a palavra grande, o grande teatro, Bolshoi, né? Uhum. Bolshoi teatro, né? Bolshoi. Esse I é um I breve. Então, bom, não é parecido, mais ou menos como o francês. Então, Bolshoi teatro. Teatro. É mais ou menos o... Então, A é a letra I, O,
e U. E tem também a letra IA e tem a letra E, que é um eta grego, né? Ao contrário. Como se fala bom dia na língua russa? Dobre utra. Dobra Yutra, que significa rigorosamente boa manhã. Não é bom dia. Exato. Dobre Yutra. Dobre utra. Dobre é bom, né? O bom, no caso, dobre utra. Utra é uma palavra neutra, termina em o. Porque no russo tem 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Geralmente o neutro termina em o e e. As palavras. Sensacional. Então, pela manhã, para dizer um bom dia, dobre utra. Dobra yutra. Dobra yutra. E boa tarde. Aí já é que vira dia. Dobre dien. É um i bem suave, né? Dobre dien. Esse é o boa tarde. Esse é o que significa rigorosamente bom dia. Dien é dia, eles dizem para tarde. Também. Só que daí muda. Então, dobre dien é boa tarde. Boa tarde. E dobra yutra é bom dia. Boa manhã. Boa manhã. Exato. Então, já à tarde é dobre večer. Então, večer já seria entardecer. Tanto que a música Noite de Moscou significa entardeceres nos arredores de Moscou. Aí traduziram em geral como Noite de Moscou. A música é Noite de Moscou. Entardeceres nos arredores de Moscou. Aquela famosa música, né? Que depois foi traduzida... Entardeceres, plural. Nos arredores de Moscou. Esse mas ela tem. E como seria esse nome? Russo? Em russo. Seria Padmaskovny. Pad significa nos arredores de Moscou. Nos arredores de Moscou. É uma palavra composta. Tem tipo pad, né, que fica atrás, nos arredores. Finalzinho da tarde. Exato. Como seria? Večera seriam entardeceres. Večer é entardecer. Večera é o plural de entardecer. Que maravilha! Olha, é sensacional. E bom, então tem de manhã, tarde, tardinha e à noite. Boa noite. Aí se diz calma noite, spokojnej noci. Spokojnej noci. Bom, mas então como estamos à tarde... Noite, né? É uma palavra parecida, noite, né? Lembra um pouquinho, noite. Que maravilha. E o entardecer, como é que é? O entardecer aos redores... Večer. Então, vamos ouvir um trechinho aqui. Não consegui o trechinho. Mas olha, eu acho que nós estamos tendo o interesse de muita gente em conhecer a língua russa, que não está sendo tão difundida aqui no Brasil. Aqui é tudo o inglês, e agora o mandarim. Mas a Rússia está aparecendo tanto que eu acho que após a sua conversa, muita gente vai se interessar mais no... como é que é? Padmaskovny Večera. Que maravilha! Este é o engenheiro Pedro José de Castro, aqui no Clique Jornal. Nós vamos para mais um intervalo e na volta vamos falar sobre o que o senhor estudou, o que é que o senhor trouxe para o Brasil de conhecimento da Rússia. Um breve intervalo e o engenheiro Pedro José de Castro, ele é radiofísico e está falando da vida na Rússia. Volta já aqui no Clique Jornal.
Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, Dobry den, tá certo? Dobry den, que é boa tarde, não é? É isso? É boa tarde. É, Dobry den. Dobry dien. Dobry dien. Dien. Dobry dien. Dien. Lembrando o som. Muito bem, estamos aqui com o engenheiro o Pedro José de Castro, nos contando da sua ida para morar na Rússia, e ele esteve lá porque ele foi formado em radiofísica e é mestre também em ciências físicas e matemáticas. Ele estudou exatamente em Moscou. Agora, falando tão assim gostoso sobre o idioma russo, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela tem as línguas oficiais lá, que existem 6 línguas oficiais na ONU, não é isso? São 6. Parece que o francês, o inglês, o português... Português não, espanhol. É espanhol? Espanhol, o inglês, o francês, o chinês, que é o mandarim, que é o maior, o árabe e o Dobry den. E o russo. E o russo também. Uhum. O senhor contava em off aqui no intervalo que o Vasco da Gama foi certa vez jogar na Rússia. Foi jogar na Rússia. E foi tempo do grande jogador, o centroavante, Vavá. Aí os jornais brasileiros noticiaram: o Vavá na Rússia é babá. Porque o V russo se escreve como o B nosso. Caramba! Então era fácil de ver, né? Babá, né? B-A, B-A, né? Que é a então, russa, o V em russo é igual ao nosso B. Bom, então nota-se que por essas semelhanças não foi tão difícil aprender e muito menos conviver com o povo russo. O russo por si só é uma língua difícil, né? É uma língua declinada. A parte de verbo, eu considero, é a parte mais difícil, pelo menos para mim, porque para dar
a exatidão da ação, se coloca-se prefixos e sufixos para dar exatidão. Lembra um pouquinho como os phrasal verbs em inglês. Muito bem. Agora, o senhor encontrava com uma pessoa na Rússia, aí a pessoa fala как bude, que é como vai. Tá certo? O russo, ele costuma dizer muito como vão os assuntos, né? Как дела, lá são os assuntos, como vão as coisas, né? Como a gente diz em português. Ele não usa assim como vai, rigorosamente, né? Então, às vezes pergunto, como vives? Как живешь? Que maravilha. Agora, como você está vivendo, né? Como é que você está? Como é que você está? Muito bem. Как дела. Как дела. Exatamente. Não é tão difícil. Bom, как é como, né? É como, né? Как. Só que o russo não acrescenta como o português o i no final, né? Как. Eles pronunciam, tem muita palavras que terminam com consoante muda, então tem que pronunciar, né? Por exemplo, a palavra irmão é brata. Bratan. Brata. Brata. Irmão. Né? E se você fizer um i, um chiadinho, brate, já é o verbo pegar. Que interessante. Quer dizer, o brate, pegar. E brata é irmão. É irmão. Então, brate, vou te pegar, hein? Engenheiro, é alguma coisa. Fica brate, é igual o caso do vavá, não é? Quer dizer, vavá é babá. Bom, engenheiro, na Rússia, o dia a dia, o que se come na Rússia, aqui no Brasil, e eu só conheço o Brasil, é o arroz, o feijão, o ovo, a salada. Qual é a comida da Rússia? Eu sempre tive essa curiosidade. Na Rússia se come muita batata. Batata? Como em toda a Europa. Alimentação básica, também se come arroz. Até no início eu estranhei um pouquinho o gosto do arroz, porque eu soube que vinha do Vietnã e tinha um gostinho um pouquinho diferente. Com o tempo eu me acostumei com o sabor do arroz. Eles têm também um cereal muito saboroso, que eu gostava muito, chamado gretchka, que depois eu vim saber que no Brasil tem, que é o trigo sarraceno. Eles comem alimentação básica, eles comem muito. Alimentação básica? Básica, eles comem muito. Esse arroz tipo trigo sarraceno. Agora, a batata é o kartoffel. Kartoffel. É uma palavra, vem do alemão, Kartoffel. Mas a batata... Mas eles falam popularmente como kartoshka. É o diminutivo, batatinha. Kartoshka. Kartoshka. Agora, lá o kartosha é frita, é como o McDonald's. Como é que é a batata? Essa batata, como nós fazemos, batata frita, não é comum, né? Cortada assim, tipo palitinho. Geralmente cozida, às vezes pode ser também fazer uma fritura também, mas em geral é cozida. Geralmente é cozida. E um prato oficial muito é almôndega com batata. Almôndega que eles chamavam de catleta. Catleta com kartoff. Catleta. Então, que interessante. Kartoshka iskatletae, né? Kartoshka. Isso o com seria um S. Maravilha. Que escreve como nosso C. Se pronuncia Kartoshka iskatleta. Engenheiro, há quanto tempo o senhor não fala russo? Eu acho que aqui o senhor está... E na Rússia eles podem nos acompanhar pelo www.radioct.com, nos ouve de qualquer parte do mundo. A nossa editora de argumentos, que é a jornalista a Shirley Marciano, ela tem sempre um mapa
dos nossos ouvintes espalhados pelo mundo todo. Na Índia é certeza, na China nos ouve bastante, na América em geral, na Europa, mas também tenho certeza que estão ouvindo na Rússia, no como é que é a batatinha? Kartoshka. Kartoshka. Que estão ouvindo. Há muito tempo que o senhor não fala o russo. Qual é o sentimento, depois de tantos anos, poder trocar algumas palavras? De vez em quando eu falo. Por exemplo, tem um colega do INPE cuja esposa é russa. Poxa, que bacana. Há pouco tempo, início desse ano, veio uma irmã da esposa do colega. Então nós nos reunimos na casa dele, depois na minha casa, fizemos lá um jantar ou um lanche, e a gente pode trocar algumas ideias, pode falar um pouco de russo. No jantar vai batatinha? Tem que ir, em geral vai. Em geral vai. Bom, inclusive com catleta, almôndega. Ah, catleta. Ela fez, né? Batatinha com almôndega. A esposa desse meu colega que é russa. Então, batatinha cozida com almôndega. É isso. Exatamente. Então, a panela deve ficar bem cheia, então, não é? Porque a almôndega já é... Depende da quantidade que se faz. Agora, o senhor, lá na Rússia, qual foi o conhecimento que o senhor trouxe para o Brasil, que pôde aplicar no dia a dia, na ciência, aqui nas suas pesquisas aqui no Brasil? Certo. Em geral, o curso de física, ele é bastante puxado, bastante mesmo, né? Muita teoria. Uma das coisas interessantes que eu apliquei foi nos cursos de física, tudo com laboratório. Os cursos das físicas gerais, né? Mecânica, óptica, eletricidade, física atômica, física nuclear, tudo com laboratórios. Que maravilha! Então, depois eletrônica, tivemos 1 ano de radioeletrônica, tudo com laboratório. 2 semestres de radioeletrônica, 2 semestres com laboratórios. 1 ano também, 2 semestres com micro-ondas, eletrônica das micro-ondas, tudo com laboratório. Curso de antenas com laboratório. Semicondutores, física dos semicondutores com laboratório. Então eu me formei um indivíduo, gostei muito dessa parte laboratorial e me tornei um físico experimental. Que maravilha! Hoje, e a radiofísica nada a ver com rádio... radioastronomia não, é ondas de rádio. O curso de radiofísica seria um curso de eletrônica com uma forte base de física, inclusive mecânica quântica, eletrônica quântica, né? Física estatística também. Agora, a radiofísica, então, é a área dos estudos teóricos e experimentais também, que são determinados o tipo de radiação, ou não? Sim. Também, né? Também, muito né? ondas de rádio, né? Micro-ondas, por excelência. Ela mostra como é que essas ondas são emitidas, como é que elas são propagadas e como ela interage em massa também. Seria mais ou menos nesse caminho ou não? Talvez. A micro-ondas, quer dizer, que a gente estuda, todos os fenômenos, né, usados em telecomunicações, né, radiopropagação, mas nesse sentido, não estudamos assim muito interação, né, da micro-ondas com os tecidos humanos. Ultimamente que se estuda mais isso, tendo em vista os efeitos biológicos da radiação em tecidos humanos, né? Os efeitos biológicos da telefonia celular. Então, isso já não é um nome mais recente, né? Bom,
daqui a pouquinho, já que o senhor estuda a radiofísica, eu gostaria de, no próximo bloco, fazer a seguinte pergunta. O alarme que todas as pessoas têm em relação ao telefone celular, se a pessoa vive com ele colado aos olhos, ao ouvido, no bolso da camisa, próximo ao coração, o que esse aparelho provoca no corpo da pessoa? Eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso. A gente pode mostrar a dimensão de um aparelho celular, o que ele pode mexer com o psiquismo da pessoa, né? O que mexe por dentro. Eu posso dizer o que os últimos estudos têm levado, né? Então a gente fala isso já aqui no Clique Jornal, que você acompanha aqui com o engenheiro Pedro José de Castro. Pedro José de Castro, ele é formado em radiofísico, ele é físico, mestre em ciências físicas e matemáticas também. Um breve intervalo, estudou na Rússia e ele é um piano. E fala daqui a pouco, no último bloco de hoje, aqui do Clique Jornal. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o engenheiro e radiofísico Pedro José de Castro. E essa conversa misturada com física, com matemática, com radiofísica, que você acompanha com o engenheiro Pedro José de Castro, é que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades. Não é apenas de ciência e tecnologia, de política ou de questões sindicais ou de cultura, não. Na programação aqui da Rádio CT, a gente aborda desde clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, movimentos sindicais, e a gente passa também por amenidades, por causos, como é o de hoje, até mesmo filosofia e religiões, e sempre ao vivo, sem corte e com retransmissões sempre às 21 horas. Bom,
nós falamos sobre a comida, falamos sobre a vida na Rússia, agora eu quero que o senhor possa me dizer da vodka, né, que é conhecida no mundo inteiro e é a bebida preferida, Exatamente. É a cerveja brasileira, que né, o brasileiro é doido por cerveja e eles lá são apaixonados por vodka. Por vodka, sim. O russo, em geral, ele bebe bastante. Também cerveja, vinho, cerveja. Também bastante cerveja. Mas a bebida predileta, né, para enfrentar um frio de menos 30, abaixo de zero, haja vodka. Muita vodka. Bom, a vodka ela não é originária da Rússia, ela foi introduzida lá. Veio de outro lugar, o senhor não sabe dessa história? É de origem eslava. É eslavo, não sei dizer né? Exatamente, mas os povos eslavos, inclusive da Finlândia também, né? Tem a vodka, uma vodka da Finlândia que também é bastante boa. Mas a vodka por excelência, né? É a vodka russa. Tem também uma da Polônia, também é boa. Mas o russo, realmente, o russo bebe bastante. Agora, é um dos povos que mais bebe no mundo, juntamente com o finlandês. É outro povo, diz que é o povo que mais bebe no mundo. Agora, no Brasil, se toma uma cervejinha acompanhada de um churrasquinho. E lá, na Rússia, toma-se a vodka e come o quê? Ele gosta muito de aperitivo, né? Eles chamam de zakuska. Zakuska é um aperitivo. Diferente, pão, tomate, pepino. Eles têm uns peixes assim, meio gelatinoso que eles preparam muito bom, por sinais. Eles têm uns pão excelentes, né? Uns pães de centeio, pão preto, de excelente qualidade. Quer dizer, bem diferente daqui, porque lá toma vodka e come pão. Come pão ou aperitivo. Ou peixe. O tipo de peixe e salada. Porque o russo gosta muito de beber e comer. Porque no tempo, assim, principalmente no tempo do poder soviético, né, mais ou menos a preocupação do russo não tinha muita preocupação pelos dias futuros. Então ele vivia os dias atuais. Então, a preocupação é beber bem e comer bem. Muito bem. Agora, na Rússia, as cidades mais populosas é Moscou, Petersburgo, São Petersburgo, não é? Exato. Petrograd, né? Petrograd, cidade de Pedro, né? Que foi um famoso tsar. É um czar, que é um rei, né? Exato. É um mandatário. Agora, o senhor esteve lá e não voltou depois, foram 7 anos vivendo na Rússia. Então, eu presumo que o senhor ficou de 1969 até... 71 a 78. 71 a 78. Quando o senhor volta para o Brasil, um brasileiro vindo da Rússia, menino ainda com 28, 29 anos, o que é que a nossa imigração, a nossa Polícia Federal, como é que recebe um estudante, um engenheiro formado em outro país? Então nós éramos, como o regime do Brasil era militar, existia bastante restrição, né? Todos que foram para a Rússia e outros países socialistas eram automaticamente fichados. Alguns até foram incomodados, principalmente aqueles que tinham algum passado político, né? Uma das vantagens que eu tive, assim, que não fui assim muito incomodado, né? Que eu não tive um passado político. Eu era uma pessoa de ideia, mas sempre tranquilão. Mas quando eu cheguei no Brasil, realmente tive uma recepção, né? Depois que eu passei pela aduana, aí veio uma pessoa, você que estudou em Moscou, você pode entrar naquela salinha e aguardar lá. Exato. Aí fiquei esperando, aí
o chefe lá, né, que falava assim, eu tô com um problema aqui me lembro perfeitamente, com um turista francês, aqui está um rolo, vocês, por favor, esperem um pouquinho, tomem um cafezinho. Na verdade, eu cheguei em Moscou, então tive a impressão que ele viu que foi um estudante lá, né? E daí está voltando para o Brasil, então certamente ele quis mostrar serviço. Chegou, como é que é? Chegou um estudante do Brasil, você não fez nada? Então me aguardou, depois fez algumas perguntinhas assim, do Brasil, tal, olhou meu passaporte, aí, você andou viajando aí pela Europa, tal, sim, tal, aproveitei, viajei o quanto pude. Poderiam imaginar que seria um comunista. Exato. Exatamente. Mas viu que não me incomodou muito. Mas depois que eu cheguei na minha cidade, né, na casa dos meus pais, aí eu fui chamado pela Polícia Federal. Aí teve um depoimento, né? Quer dizer, fizeram uma série de perguntas se eu envolvi com política, quer dizer, etc. Havia esse né? Bom, o importante é que o senhor pôde viver na sua juventude ainda, o Natal lá, que é comemorado em janeiro, não é? E não em dezembro. O Ano Novo lá é o feriado mais importante. Ele comenta, o Natal não, porque o Natal é uma festa já religiosa, né? Porque lá, no tempo lá do poder soviético, o Estado era separado da igreja e a igreja separada do Estado. Quem quiser fazer frequentar a igreja, mas separado do Estado. O Natal oficialmente não era comemorado. Agora o primeiro do ano, sim. Ruidosamente. Eu sei que teve uns brasileiros que foram uma vez na ocasião da Páscoa na igreja ortodoxa, né? Uns brasileiros foram. Quer dizer, uma vida, e foi 7 anos que valeram a pena. Exato. Bom, e também essa parte de perseguição que comentava-se muito, né? O único problema que eles tiveram foi com o pessoal de Testemunha de Jeová, porque lá todo cidadão soviético tem que servir o exército, ninguém escapa. E eles não com esse gostam. negócio da Testemunha de Jeová, eles falaram que não podia pegar em arma. Aí entrou o conflito Estado e igreja. religião. Aí eles realmente falaram que reprimiram. Que coisa. Não reprimiram os Testemunhos de Jeová, porque entraram na questão do Estado, né? No mais, ninguém nunca reclamou aí de algum tipo de perseguição religiosa. Que bacana. Bom, engenheiro Pedro José de Castro, em nome do Departamento de Comunicação aqui da Rádio CT, quero agradecer muito o senhor de ter falado da Rússia nessa entrevista. A Rússia, que é o maior país do mundo, né, que ocupa uma área gigantesca. Muito obrigado por a sua entrevista, pela sua participação aqui no Clique Jornal, e pode ter certeza que muita gente vai querer saber mais sobre a sua estada na Rússia, que foi uma juventude gloriosa. Muito obrigado. Ao dispor. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. Nosso entrevistado de hoje é o radiofísico, não é? Ele é formado em radiofísico, mestre em ciências físicas e matemática, fez doutorado em engenharia elétrica, é um cientista renomado, muito querido aqui no INPE pelo povo do estado de São Paulo, em especial aqui de São José dos Campos, que a gente se sentiu muito honrado de tê-lo aqui na bancada do Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a nossa colega, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá, tchau!
Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.